Oi, gente! Então, tô aqui pra contar como foi meu ciclo do positivo e o que eu fiz de diferente nesse ciclo. Então, eu vi muito vídeo assim quando eu tava entrando nesse universo de tentante e agora eu vou contar pra você a minha experiência. Então, fica nesse vídeo e já inscreve no canal. Gente, então, basicamente, esse foi meu primeiro mês de tentativa. Então, assim, eu não tenho muita experiência em ser tentante. Porém, o que acontece? A minha menstruação, ela estava extremamente desregulada. Então, assim, eu vou até abrir o calendário aqui pra tentar explicar pra vocês. A minha menstruação, ela tava vindo de 32 dias, mais ou menos, assim. A questão de a data que descia, ela tava mais ou menos certa, apesar de estar longo o ciclo, né? Mas ela tava vindo e indo embora. Tipo, ela vinha, ficava 2 dias, um dia, desaparecia, aí ficava 2 dias sem vir, e depois vinha mais uma porrada de dias, e no final das contas eu ficava tipo 9 dias sangrando, 10 dias sangrando, e isso é muito longo. O ciclo tava tipo, a duração do sangramento tava muito grande. Então eu tinha ido na ginecologista porque eu queria começar a fazer tentativas, né? E ela falou: bom, vamos fazer um rastreio de ovulação. Vou te passar um pedido de exame para você fazer um rastreio de ovulação pra gente ver, porque a suspeita inicial dela era que eu não estaria ovulando, não teria ovulação. Ou se tivesse ovulação, ela achava que o meu endométrio, ele não tava, que é aquela parede de dentro do útero que espessa e depois sangra, ele não tava espessando o suficiente, porque apesar da minha menstruação durar muitos dias, ela descia muito pouco, basicamente não sujava absorvente, sujava somente papel higiênico. E isso não é fluxo, não é considerado fluxo. E eu fiquei sabendo lá que isso não era considerado fluxo, porque eu tava contando como fluxo. E aí foi quando ela fez um pedido pra mim pra fazer um rastreio de ovulação. A minha última menstruação foi dia 14 de abril. Então, o pessoal lá da clínica pediu pra eu contar 14 dias, acho que 12 dias após o início da última menstruação. Então, seria dia 25, numa sexta-feira, a primeira ultrassom de rastreio de ovulação. Eu tô aqui com a minha pastinha, né, porque acabou virando a pastinha do Baby. E aqui tem o primeiro ultrassom para rastreio de... Aqui, ó, ultrassom para rastreio de ovulação. E aí eu vou ler aqui pra vocês. Basicamente, não tinha sinais de que eu ia ovular ainda. 12º dia do ciclo, né? Podemos dizer assim. O endométrio, ele tava com espessura de 4,2 milímetros, compatível com escasso estímulo hormonal. E os folículos. Aí isso eu já tomei um choque de realidade ali no primeiro ultrassom, porque eu tenho 30 anos de idade e a gente esperava uma reserva folicular, né, uma reserva ovariana um pouco baixa. O que é reserva ovariana? É tipo o tanto de folículo de folículo que seu corpo produz, o tanto de óvulo que ainda tem, porque os nossos óvulos, eles acompanham a gente desde o nosso nascimento, né? Então, teria que... Você tem um número limitado ali de óvulos, né? Por isso que as pessoas... Mudando de ângulo aqui. Por isso que as pessoas congelam óvulo, né? Eu tinha muita reserva ovariana, porque quanto mais folículos eles têm em cada ovário, o médico lá do ultrassom me falou basicamente que a gente tem que multiplicar o número de folículos que tá em cada ovário, tipo em um ou outro ovário, por 50 mil, se não me engano. Acho que, meu Deus, 50 mil. Então, tipo, é assim que você faz o cálculo da reserva. Tem um exame de sangue que faz esse cálculo, mas enfim. E aí eu tinha 8 folículos no ovário direito e 7 no esquerdo. Só que não tinha nenhum predominante, né? O predominante no ovário direito tinha 9,5 milímetros e o predominante no ovário esquerdo tinha 7 milímetros. O normal é você ovular em um ovário cada mês, né? Tipo, pode ser que repita, mas em um ovário apenas. Eu não tava tomando nenhum indutor de ovulação, né? Então, assim, o normal seria um ovário ovulando no mês. E eles não estavam muito diferenciados, tipo 9,5, 7, não tava muito perto de ovular. Então, o médico foi e deu um período, falou assim, volta aqui no dia 29, seria terça-feira. Então, ele pulou sábado, domingo, segunda e foi só na terça que eu voltei. Quando eu voltei na terça-feira, o endométrio de 4,2
de 4,2 tinha espessado para 6,6. Mas ele ainda tava pequeno, né? Então, e o ovário direito mostrou folículo dominante com 12,1 milímetro. Então, ele já descartou ovulação no ovário esquerdo. Então, ficamos aí só com o ovário direito. Essa aqui é a imagem do folículo dominante, essa parte preta aqui, que é o folículo. E o endométrio, ele tava fininho ainda, ó. Aqui a gente consegue ver essa parte aqui, ó, que é a espessura dele. Bem rechonchudo, sabe? Pra ter uma possibilidade de gravidez. Daí ele falou, volte no dia 2. Esse tava bem grandão, com 17,5 milímetros. Só pra ele queria 9, se não me engano. E ele falou, só que esse folículo vai romper, porque olha o tamanhão dele. Cadê? Esse folículo, olha o tamanhão que ele tava já. Ele falou, ele vai romper. O que ele me explicou? Ele tá trilaminar. Se você olhar, ele tem 3 camadinhas. E pra ser propenso pra gravidez, essa do meio tem que sumir, tem que afinar. Aí que tava. Será que o meu endométrio não estava afinando? Quer dizer, não tava tirando essa parte do meio? Porque tinha que tirar, ele tava só engrossando e depois não tava tirando essa parte do meio. E o óvulo, o ovário, já dando. Ele falou, eu acho que você vai ovular domingo, que seria no dia 4. Mas domingo a clínica não abre, então você volta aqui na segunda, dia 5. E na segunda, dia 5, eu comecei a sentir de manhãzinha muita dor lateral. E eu nunca tinha sentido, gente, nunca. E senti, mas eu acho que é porque eu fiquei mais atenta, alguma coisa assim. Senti a dor lateral de ovo, que todo mundo fala. E isso foi tipo 9 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã. Quando eu fui de tarde lá fazer o exame, que aqui não fala o horário que eu fiz, né? Não fala. Mas foi tipo umas 3, 4 horas da tarde, eu tinha ovulado. E aí, tipo, aqui falava que o ovário direito mostrava um corpo lúteo, bem vascular. O endométrio estava medindo 9,9 milímetros de padrão secretário trilaminar, que era o que precisava acontecer. E aqui tá a fotinha dele, ó. Ele ficou rechonchudão, tá vendo? Aqui, ó, rechonchudão. E sem aquela coisa no meio. Então, ele concluiu, né? Fez o laudo aqui. Hipótese diagnóstica, ruptura folicular à direita. Então, ele finalizou a parte dele ali, né? Mandei tudo isso pra minha médica e fiz minhas tentativas, né? Que vai que no primeiro mês não dava, né? Mas eu fiquei assim, com a esperança lá embaixo, porque, tipo, uma pessoa que tava com um ciclo tão louco, uma pessoa que tava, assim, vindo de tanto problema, que já tinha diagnóstico de endometriose, e conseguia, assim, no primeiro mês de tentativa, não queria deixar minhas expectativas muito altas, porque eu sabia da real possibilidade disso acontecer e era muito baixa. Então, eu fiquei, assim, tranquila. Até que a Rafael, meu marido, chega em mim e vira assim, você tá grávida? Falei, como assim eu tô grávida? Tipo, não tá nem com a menstruação atrasada, nem nada. E, tipo, tinha dias que eu tinha ovulado. Eu tinha certeza que eu tinha ovulado já, né? Porque eu tinha o diagnóstico. Eu tinha o diagnóstico por imagem que eu tinha ovulado. Mas, qual que é a chance disso acontecer? Nenhuma na minha percepção, assim, muito baixa. Nula, quase. Porque eu não tava, né, achando que fosse acontecer dessa forma. E aí, gente, eis que começo a sentir sintomas de enjoo. Eu não sou uma pessoa de ficar muito enjoada, muito fácil. E eu comecei, assim, a ficar mais seletiva, sabe? A não querer comer as coisas que tinha. A ficar assim, gente, quero essa comida, eu quero outra coisa. Mas não era desejo, sabe? Era tipo assim, não querer aquilo lá que tinha pra comer e querer comer outra coisa, diferente. Também comecei a sentir aversão por cheiro forte, logo ali na primeira semana.
E eu já tava sentindo, eu acho. Tipo, eu acho que eu já tava sentindo desde o dia 9, sabe? Que seria o 1, 2, 3, quarto DPO. Mas eu não queria não queria dar uma de doida. Então eu falei, não, não é nada. Só que aí, com o Rafael falando essas coisas, e eu comecei a associar esse de qual que é a chance. E aí, no dia, gente, eu acho que foi dia eu acho que foi dia 14, no nono DPO, que foi o dia 14, eu resolvi fazer teste de farmácia, de urina, de gravidez. E aí eu fiz os testes de tirinha fininho, eu quero deixar isso muito claro nesse vídeo, porque fiquei assim, com pulga atrás da orelha. Porque pensa comigo, os testes de tirinha baratinho, dando tudo negativo. Tudo negativo. Um ou outro dava uma sombra, mas eu achava, juro pra vocês que eu achava que era linha de evaporação, porque da mesma marca depois eu fazia e não dava. Resolvi fazer o da Clear Blue de Saiba Antes. O Saiba Antes, na verdade, eu fiz dia 13. Fiz dia 13 o Saiba Antes, que foi o 8º DPO, e ele deu negativo, e eu deixei ele dentro do banheiro e fui até a academia do Rafael, levar ele pra trabalhar e voltei. No que eu voltei, eu olhei, ele tava assim, vou deixar uma foto. Eu falei, isso será que é um positivo ou linha de evaporação? Pesquisei na internet e vi que esse teste dá muita linha de evaporação. Falei, vou ficar tranquila. Gente, eu tô um pouco confusa. Eu resolvi fazer um teste de gravidez e eu fiz o 6 dias antes da Clear Blue e deu assim. Vou colocar aqui. Logo depois, ele ficou assim. Tá aqui. Peraí. Foi esse teste aqui. E ele ficou pro lado, o positivo, né? Ó, tá pro lado, não tá no meio. E é isso, ó. Não grávida e grávida. E o meu tá assim. Aí, esse aqui é sensibilidade de 10 mUI. Aí, eu tô aqui com outros testes. Esse eu fiz ontem. Negativo. Esse da Clear Blue eu fiz hoje. E esses aqui fininho é sensibilidade 25. Então, é menos sensível do que o da Clear Blue. Aí, não satisfeita, eu fui e fiz outro teste hoje. Esse aqui, ele tem uma marquinha, não sei se vai dar pra ver. Pera. Vou tentar focar ele. Eu vou deixar a foto dele aqui. E aí, ele deu um risquinho bem sutil. E aí, eu fiz outro que deu negativo. Eu acho que isso é negativo. E aí, eu tô muito sem saber por causa disso. Assim, claramente, isso é um positivo. Tá vendo? Tô muito sem saber. No dia seguinte, eu resolvi fazer um outro com a primeira urina do dia de novo, que eu tinha feito também com a primeira urina do dia, pra desencargo de consciência. Subiu branco e logo apareceu a linha sombra, a linha fantasma. Mas como muita gente tava falando muito mal desse teste, que dava muito falso positivo aqui na internet, eu falei, gente, eu vou acreditar nesse teste não. Vou comprar o Clear Blue do mais, porque ele é menos sensível e vou fazer ele amanhã, que seria dia 14, né? Não, foi no mesmo dia, foi no mesmo dia, né? Porque eu fiz o segundo teste Saiba Antes no dia 14 de manhã, deu a tira fantasma, e resolvi fazer esse outro de tarde. Fiz ele e ele deu mais. E aí, vou colocar aqui o meu vídeo mostrando o teste com mais a Clear Blue e fazendo o digital. Porque eu tinha comprado digital, gente, há muito tempo. Porque eu falei, quando eu tiver certeza que eu tiver grávida, eu vou fazer o digital. Porque eu quero preparar uma surpresa pra contar, né? E eu acho o digital mais bonitinho, né? Tá.
fiz o digital, fique aí com o meu vídeo. Eu acabei de fazer esse teste. Ai, pera. Dá pra ver? Vou fazer o digital. Acabei de abrir ele aqui, ó. Seja o que Deus quiser. Tô com medo. Ai, foi. 3, 4, 5. É meu coração. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pronto. Tá assim, ó. Até coloquei a mão na frente. Esse deu assim. Esse tá carregando. Eu tô nervosa demais, Senhor. Gente, nem parece que eu tive canal por tanto tempo, porque eu não tô sabendo me filmar. Fiz esse outro aqui, ó. Mas, gente, esses aqui, eles não sei, viu? Olhando assim parece negativo, mas se você olhar na luz, ele dá uma sombra. Ai, meu coração. Tá piscando. Tá piscando. Ai, meu Deus do céu. Vou embora. Vou embora daqui. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Gente, pra mim isso é positivo. Ai, não consigo nem mostrar. Pra mim isso é positivo. Piscando. Piscando. Depois desse vídeo, mandei mensagem pra minha médica pedindo um beta-HCG, um pedido de sangue de beta-HCG pra eu não ter que pagar no particular. E ela me passou. Aí isso foi dia 14, no dia 15 de manhã eu fui colher o sangue. E gente, o teste de beta-HCG deu 17,9. É inconclusivo. Um dia depois dos dois testes da Clear Blue ter dado positivo, o de sangue, que é mais fidedigno, segundo dizem, deu inconclusivo. Aí fiz na Araújo também e deu 19,02, inconclusivo, porque é positivo é acima de 25. 24,99 é negativo ainda. Eu falei, contei pro meu marido na noite do dia 14 pro dia 15, e no dia 15 eu não tinha mais certeza se eu tava grávida. Eu falei, isso não tá acontecendo comigo, pelo amor de Deus. E aí a minha médica foi e falou, repita o beta-HCG em 48 horas, porque em 2 dias ele tem que duplicar. Eu falei, tá certo. E aí façam as contas comigo. 17,9 vezes 2, ele teria que ir para 35,8, que já estaria na faixa do positivo. Só que eu sou muito ansiosa e não consegui esperar e fui no dia seguinte na Araújo para fazer um teste de sangue. Aquele capilar, ele faz no dedo. O mesmo que deu 19,02 no dia 15, no dia 16 eu fui lá e fiz de novo e deu 46,61 e comemorei loucamente que eu estava grávida e gravidíssima estava. Só que eu não contava com o exame do dia seguinte do laboratório,
que deu 42,8. A gente já falamos que ele tinha que duplicar para quanto? 35,8. E com base nesse primeiro. Ele mais que duplicou, porque deu 42,8. Porém, o do dia anterior tinha dado mais alto. Aí eu falei, pronto, eu tô com uma gravidez química, eu estou perdendo, eu estou tendo um processo de aborto, eu tenho uma gravidez tubária, eu não sei o que tá acontecendo. Mas essa gravidez não é viável, porque tudo quanto é lugar falava que ele não pode cair, ele tem que aumentar. E se no dia anterior, no dia 16, ele tava 46,61, no dia 17, ele não podia estar 42,8 como deu menos do que o dia anterior. Só que eu não sabia que esses testes são diferentes. Você não pode levar em consideração laboratórios diferentes. Mas eu passei 2 dias de puro desespero depois disso. Aí a minha médica falou, repita o teste no dia 19, daqui 2 dias, porque ele tem que duplicar mais 48 horas. E tá, então de 42,8 ele tinha que ir para 84. E ele duplicou de novo para 94,4. E eu não satisfeita, esperei mais 2 dias e dia 21 eu fui lá de novo, porque aí eu falei, se de 94 ele vai ter que ir para 180. E lá estava ele com 268,3. E a minha médica foi e falou, faça de novo, vamos fazer a curva do beta, não sei por causa de que, gente, pelo amor de Deus. E aí no dia 23, mais 2 dias, ele tinha que ter duplicado de 268 para 500 e alguma coisa. E ele foi para 724,5. E depois mais, aí eu esperei mais um pouquinho aqui, ó, mais 23, 24, 5, 26, esperei 3 dias. E a gente ia acompanhar até chegar em 1.200, se não me engano. E aí ele foi pra 2.679,3. Então aqui eu fiquei completamente aliviada, porque ele explodiu. Então, foi essa a minha história dos betas. Uma loucura danada. E depois disso, beleza, a minha médica foi e pediu pra eu fazer uma porrada de exame de sangue, que tá tudo aqui, ó, é grosso. Muito exame de sangue para iniciar o pré-natal. E fez o primeiro pedido da ultrassom. Só que no dia que eu fui na consulta com ela, ela tem ultrassom no consultório dela. Então ela foi fazer transvaginal, porque ainda não dá pra ver por cima da barriga. E tinha, eu vou deixar a foto aqui, o saquinho gestacional, uma bolinha que é a vesícula vitelina. E essa bolinha, ela diz que chama de anel de diamante. Ele tem um pontinho mais forte, assim, que é o embrião, pregadinho ali na vesícula vitelina. Mas não dá pra ouvir batimento, nem nada. Quase não dá pra ver o embrião. E aí ela datou a minha gestação com 5 semanas. E pela minha DUM, né, que é a data da última menstruação, eu estaria de 6 semanas, porque eu ovulei dia 5, ovulei tardio. Eu ovulei uma semana depois que eu devia ter ovulado. Mas por isso deu essa diferença de uma semana pra menos da minha gestação, segundo a minha DUM. Mas tinha que fazer o ultrassom que desse pra ver os batimentos, pra datar realmente a gestação, né? E aí eu fiz aqui no dia 5/6, eu fiz a minha primeira ultrassom de laboratório mesmo. Gente, cá estou eu e outro dia meu celular tocou aquele dia e simplesmente minha vida virou loucura, porque eu tava terminando o teste de sexagem fetal. Logo em seguida minha mãe chegou e a gente começou a arrumar o chá revelação, que é outro vídeo que já tá gravado aqui pro canal, eu tenho que terminar esse primeiro. E aí eu tava falando sobre a minha primeira ultrassom real, assim, que detectou batimentos e tudo. E tá aqui, ó, o embrião, é isso aqui. Ai, meu Deus. Ah lá, bonitinho. E detectou os batimentos, tá aqui. Vou colocar o videozinho de eu fazendo, toda emocionada. Gente, é forte, né? E aqui eu vou ler. Tá escrito idade cronológica 7 semanas e 3 dias. Colo uterino com 3,2 centímetros fechado.
E no interior da cavidade uterina, em localização fúndica, identificado saco gestacional íntegro e irregular, sem áreas de descolamento, medindo 2,3 por 1,8 por 1,3 centímetros. Esse é o tamanho do saco gestacional. E o embrião apresentando batimentos cardíacos regulares de 112 BPM, batimentos por minuto, com CCN, que é a medida cabeça-nádega, de 0,5 milímetros, ou seja, meio milímetro de embrião, compatível com gestação de 6 semanas e 1 dia, né? Porque eu tive ovulação tardia, então realmente não batia, porque a idade cronológica seria 7 semanas e 3 dias, e pelo tamanho do embrião e pelo batimento, ele estava com 6 semanas e 1 dia. Então, foi isso. Aqui estava o embrião lindo, maravilhoso, com batimento cardíaco. E a minha gestação foi confirmada dessa forma. Mas vamos lá. Basicamente, as minhas considerações são as seguintes. Teste da Clear Blue, saiba antes, confuso demais. Você paga caro nele pra fazer e ficar na dúvida. Foi essa a minha experiência. Principalmente pelo tanto de relato de linha de evaporação. Não vale a pena, você vai fazer. Se der aquela linha de evaporação, você não vai ter certeza mesmo assim. Então, descarta, gente. Não recomendo esse teste saiba antes da Clear Blue. Teste da Clear Blue do mais, tá? Do mais. Ele deu positivo. E eu já vou colocar aqui outro junto. O digital da Clear Blue. Eles deram positivo antes do beta-HCG de sangue dar positivo, porque no dia que eles deram positivo, um dia depois eu fiz o HCG de sangue e ele tava inconclusivo. Então, assim, poderia ter me dado um falso positivo, poderia ter me dado esperanças de estar grávida onde eu não estaria, onde, sei lá, não evoluiria, não sei. Porque se o beta tava inconclusivo no sangue, que tem que ter mais HCG do que na urina, então, como assim ele é bom? Sabe? Até que ponto ele é bom? Tá, ele detectou antes até do de sangue. No meu caso, deu certo. No meu caso, eu realmente engravidei. Mas eu fico com um pouco de receio depois do HCG de sangue ter dado inconclusivo. Porque eu fico, poxa, será que ele realmente é fiel? Ou será que meu HCG poderia ter subido por algum outro motivo e eu ter pego um positivo e, na verdade, não fosse, né? Não sei, eu não sei se tem... Na real, eu não sei por que o beta, assim, de 17, 19, é um beta inconclusivo. Porque se o negativo é até 5, de 5 pra cima não é negativo, o positivo ser acima de 25 é uma margem muito grande, ali de 5 a 25, né? Então, assim, ele tava nessa margem quando, dentro do inconclusivo ali, quando pegou positivo pela Clear Blue. Então, fica esse questionamento. Teste farmácia de tirinha. Gente, positivou muito tarde. Pelo meu gosto, muito tarde. Deu, assim, bem nítido mesmo, com o beta de 2000 e tanto. Então, assim, pra quem é ansiosa, eu recomendo o beta-HCG de sangue. Porque você vai ficar fazendo esse de tirinha, você vai ter que esperar depois do atraso menstrual. E assim, bastante depois do atraso menstrual, pra ele positivar mesmo, escuro, e dar as 2 tiras escuras. Então, esses foram os parâmetros sobre teste de gravidez que ficou aí pairando, tá bom?